Quando nós lemos o capítulo 40, e eu queria pedir a especial gentileza dos irmãos para ficar com o capítulo 40 de Isaías, né, aberto aí na sua frente, que eu queria te mostrar algumas coisas. Tem 3 coisas explícitas no capítulo de número 40. E as 3 também estão entre o verso 28 e o verso 31. Elas estão aí, saltam aos nossos olhos. E eu vou aqui resumir a minha palavra nesses 3 pontos, nessas 3 coisas que estão explícitas. Os irmãos observaram, né, que o texto no versículo 28 começa dizendo que Deus ele é o Criador, que Ele é eterno, que Ele é todo-poderoso. Essa é a primeira coisa, no capítulo 40, fala sobre a grandeza de Deus. A segunda coisa que está explícita no texto é que fala da gente, porque quando chega logo em seguida, está dizendo aí, ó, no verso de número 30, os jovens se cansarão. Então você veja, Deus Todo-Poderoso, e depois fala de gente que se cansa. E em seguida fala desse Deus poderoso e fala da gente que se cansa. O que Deus faz? Esse Deus poderoso entra na nossa vida e renova as nossas forças. Então essas 3 coisas estão explícitas. Um Deus poderoso, um homem que se cansa e um Deus que agora vai interagir com esse homem. E essas 3 coisas que eu queria meditar com você, para você sair pensando daqui. Então eu vou pedir para você, olha a primeira parte então, que fala da grandeza de Deus. Eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta, no capítulo 40, propositalmente, só para eu te mostrar umas coisas aqui, que falam sobre a grandeza de Deus. Eu acho que nós precisamos resgatar isso durante esse tempo que nós estamos vivendo, porque senão a gente vai acabar colocando toda a nossa esperança no homem, e achando que a resposta venha na vacina, que a resposta vem na melhora da economia, que a resposta vem na mudança de governo. A resposta nossa, ela não vem dessas coisas. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Socorro não vem dos montes. Nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então isso aqui, na verdade, é até um resgate dessa confiança. Olha o versículo de número 4. Olha, esse é o primeiro ponto, a grandeza de Deus. Verso 4, o escritor aí está falando sobre vales que serão levantados e montes que serão aplanados. Dizendo, olha, esse Deus Todo-Poderoso, Ele levanta quem está embaixo e Ele abate quem está em cima também. Isso está falando de quê? Da grandeza de Deus. O Salmo de número 113, versículo de número 5, diz, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se encurva para ver os que estão nos céus e na terra. Ou seja, Deus está num lugar tão alto que Ele, para ver quem está em cima, Ele ainda tem que se curvar para poder ver. E aí ele diz mais, Ele levanta o necessitado, Ele levanta o pobre do monturo, falando o quê? Que Deus tem poder, irmão, é Deus que tem poder para levantar e poder para abater. Quer ver uma outra marca da grandeza de Deus que está no capítulo de número 40? Dá uma olhadinha, verso de número 5 está dizendo, a glória dele vai se manifestar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu me farei visto em tudo. Nós, no meio de todas essas dificuldades, a glória de Deus está se manifestando, meu irmão. Quando você acorda pela manhã e o sol está brilhando, é manifestação da glória de Deus. Você está aqui, está respirando, é manifestação da glória de Deus. Você está com saúde no meio da pandemia, é manifestação da glória de Deus. Olha outra marca dessa grandeza de Deus, no verso de número 8, há uma exaltação à palavra de Deus, dizendo que seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do nosso Deus vai permanecer para sempre. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, vai acontecer. Irmãos, e nós estamos guardados debaixo dessa promessa. Há uma bênção de Deus sobre a sua casa, há uma bênção de Deus sobre a sua família, há uma bênção de Deus sobre você, sobre o seu, sobre a sua geração, sobre o seu trabalho. Onde você chega, tem uma bênção de Deus, uma palavra sobre a sua vida. Quer ver um outro ponto interessante aí? Olha o versículo de número 12, falando da grandeza de Deus. Quem mediu na concha da mão as águas dos oceanos? Olha, Deus colocou as águas dos 5 oceanos, onde? Na palma das mãos. Está aqui, ó, 70% dessa massa que encobre a terra, que é água, Deus falou, eu coloquei aqui na concha das mãos. E na sequência do versículo diz mais, bota os seus olhos aí, grife isso, Ele mediu os céus a palmos. Isso que os cientistas, os astrônomos não conseguem medir, que é o universo visível, Ele foi lá e falou assim, eu vou mostrar o tamanho daquilo que eu criei, eu meço a palmos.
E diz mais, meus amados, olha que coisa maravilhosa, está no versículo de número 21. Está falando da grandeza de Deus, só estou lendo aqui na Bíblia para você ver. Está falando, olha, vocês já perceberam os fundamentos da terra? Os fundamentos da terra, ou seja, o que é que está segurando essa terra no lugar onde ela está? Sabe o nome que os cientistas dão para isso? Eixo imaginário. Não é eixo imaginário, é Deus que está sustentando todas as coisas. Você tem que acordar todo dia e lembrar disso. A terra está sustentada no lugar que Deus colocou, e Deus não precisa ir todo dia lá reparar eixo. Deus não precisa ir lá colocar graxa no eixo. Sabe por quê? Está lá porque Deus falou, fica aí, e não precisou mais de voltar, vai ficar até o dia que Ele falar, agora você pode se mover. Uma inclinação de 23 graus, isso aqui é maravilhoso. Um professor esses dias estava me falando, falou, pastor, a Terra tem uma inclinação perfeita de 23 graus. Se não fosse essa inclinação, um lado da Terra ia congelar, o outro ia pegar fogo, as estações não iriam existir. Então ela tem uma inclinação proposital de Deus para tudo funcionar direitinho. E quem é que está sustentando isso? Irmão, se Deus sustenta a terra, Deus vai sustentar a gente também no meio dessa pandemia. Olá, querido, olá, querida, bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu tenho certeza que muitas mensagens podem mudar o rumo da sua vida, podem abençoar você, podem te dar uma luz, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E nós estamos aqui nos propondo a usar esse canal como uma ferramenta para produzir fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem aí muitas mensagens que vão edificar você e te abençoar, e pode compartilhar. Fale para outros do canal do YouTube da ADVEC. Vai ser bênção. Um forte abraço.